Seja bem-vindo ao Primecast, o seu podcast sobre o setor elétrico. Meu nome é Gustavo Sarti e hoje temos novamente Luiz Sigiliano, da Prime Energy. E ele está aqui para falar com a gente sobre a abertura do mercado livre de energia. Luiz, seja bem-vindo, se apresenta novamente para o nosso público e já começa falando do que a gente está falando quando a gente fala sobre a abertura de mercado. Gustavo, tudo bem? Meu nome é Luiz Sigiliano, novamente aqui com você, é um prazer. E sou diretor comercial aqui na Prime Energy. Vamos falar hoje sobre essa abertura de mercado super interessante, as oportunidades. Vamos falar um pouquinho desse histórico, O Brasil poderia estar mais avançado, mas o importante é daqui para frente. Então a gente vai pontuar as etapas futuras e principalmente as oportunidades aí para os nossos ouvintes, porque elas são bem interessantes. Quando a gente fala de abertura de mercado, a gente está pensando em trazer mais gente para o mercado livre de energia. Como é que está se dando esse processo hoje, no cenário que a gente está? Hoje, para uma empresa poder ingressar no mercado livre, ela tem que ter a demanda contratada de 500 kW. Então, assim, tem que ser uma empresa de alta tensão, mas não basta ser alta, ela tem que ter uma demanda contratada a partir de 500. A gente tem 3 etapas previstas pela frente para essa abertura total de mercado. A primeira delas já está aqui na nossa porta, 2024. Todas as empresas da alta tensão, empresas em média, em alta tensão, ou seja, empresas que têm demanda contratada, vão poder ingressar no mercado livre a partir de janeiro de 2024. A primeira etapa está bastante efervescente, a gente vai detalhar bastante isso ao longo da nossa conversa hoje. A próxima etapa é para 2026. A previsão é que todas as empresas de baixa tensão vão poder migrar para o mercado livre. E aí, em 2028, teríamos a última etapa, que seriam os clientes residenciais, que aí sim teria abertura completa, ou seja, todos os consumidores brasileiros poderão estar no mercado livre a partir de 2028. Essa migração agora de 2024 ela já está bastante regulamentada. Só para você ter uma ideia, para essa migração acontecer, você tem que fazer a denúncia do contrato 6 meses antes do contrato finalizar para a distribuidora. Não é automático que você liga essa chave. Ou seja, o mínimo que se pede de prazo para você migrar, se você tiver certinho ali na data de contrato, são 6 meses antes. Ou seja, quem vai migrar em janeiro de 2024 já está denunciado. Então, se por um acaso uma empresa quiser migrar hoje, ela já não consegue migrar em janeiro, ela vai migrar ali para março, para a gente daqui a pouco já abril. Lembrando aqui, para quem está ouvindo, a gente não sabe, o podcast é atemporal, a gente está conversando aqui praticamente em agosto de 2023. Então, por isso que é muito importante essa movimentação, de você já se preparar. A gente vai falar também ao longo da nossa conversa sobre as oportunidades de preço. Isso também contribui muito, porque a gente tem aliado essa super abertura de mercado agora, um preço bastante interessante, os preços estão bastante baixos, então por isso que essa movimentação atual ela já está muito forte. O famoso 2024 é logo ali, é mais do que uma verdade. Mas então a migração é isso. Resumindo, a gente tem uma etapa agora em 24, uma etapa em 26, são as empresas de baixa tensão, e chegará no nível residencial a partir de 2021. Se a gente já está bem avançado no cronograma, ou seja, para quem quer migrar em 24, agora já tem que esperar, vamos dizer, quase que segundo semestre aí. Uma coisa que me vem logo na cabeça é, migrar para o mercado livre de energia era um processo burocrático e um processo que era um pouco difícil. Parece que facilitou bastante, Como é que isso tá? Como é que a Prime Energy está trabalhando nesse processo de facilitar o ingresso das empresas no mercado livre de energia? Realmente está sendo mais simples, porque é o seguinte, antigamente, para uma empresa migrar para o mercado livre, ela tinha que migrar como um agente, Ela seria o agente que estaria lá ligado na CCE. Até no último papo nosso a gente detalhou mais, então que eu vou fazer um resumo. Então é como se fosse assim, a CCE, o órgão que regula, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, você tinha esses agentes aí acoplados. Essa câmara ela foi feita, vamos pensar assim, ela não é feita por um varejão, para ter várias empresas. Então, enquanto era só as grandonas ali e tal, ela fazia esse gerenciamento. E ali você tinha questão burocrática, questão financeira, enfim, tinham várias situações que ela gerenciava. Já vislumbrando essa abertura de mercado, ela falou, poxa, não tem condição de estar ligada diretamente assim, tanto de empresa que vai migrar para o mercado livre. Então, criou-se a figura da comercializadora varejista. A Prime é uma das líderes, uma das principais do Brasil. Então, nessa configuração, quem está ligado à CCE, quem conversa, quem tem as obrigações, é a comercializadora varejista. E embaixo dessa comercializadora, cria-se uma espécie de guarda-chuva em que essas empresas que vão migrar, elas vão ser acopladas.
Então, essas empresas agora menores, né, com demanda menores de 500, que estão ali, né, nessa faixa que vai poder migrar a partir de 2024, elas vão migrar elas vão ser uma varejista, ela não vai ser mais um agente ligado à CCE, então ela vai estar ligada à comercializadora varejista da Prime, e aí a Prime que vai fazer todo esse trâmite, toda essa ligação. Então, isso facilita, né, porque, na verdade, toda a questão de riscos, a questão de coisas financeiras, quem responde por isso é a comercializadora varejista, e aí embaixo dela que ela faz esse gerenciamento dos clientes. Algumas coisas ainda acontecem como antigamente, né? Então, esse prazo de denúncia continua igual, você tem que denunciar 6 meses antes de finalizar o seu contrato com a distribuidora. Você ainda tem o processo de adequação do sistema de medição para faturamento, que é uma coisa que se discute se isso um dia vai acabar ou não. Hoje em dia, algumas distribuidoras assumem esse trabalho, né? Então, a gente tem essa flexibilização, mas ainda existe essa exigência. Então, algumas coisas ainda continuam iguais, outras têm uma facilidade. Mas o que a gente vê, né, principalmente a questão financeira, é um benefício gigante para as empresas, né? A gente tem visto aí uma economia de 20, 30, às vezes até ultrapassando esse valor, praticamente aí, dependendo do modelo, sem nenhum investimento. Então, você continua ali tendo suas produções, enfim, independente do setor que você está, e você tem uma economia direta na veia, bem significativa, fora todas as vantagens. Você está utilizando uma energia de fonte renovável, você pode ter certificados ali, tanto nacionais quanto internacionais também, de energia renovável, isso ajuda muito. É um diferencial, né, que muitas vezes até uma necessidade, né, de empresas. Então, realmente, você tem inúmeros benefícios e acredito que tem sido já um movimento bastante avassalador, tá, Gustavo? Agora, entrando um pouquinho mais em detalhe, né? A gente tem visto esse movimento, né? Já centenas de empresas já se preparando, já assinando, porque a gente está num momento excepcional de preço de energia, excepcional. Esse preço atual é um preço que realmente sem precedentes. É até ruim falar isso, mas assim, nos piores momentos nossos ali que a gente teve em pandemia, né? E aí os preços baixaram muito por isso, né? Muita incerteza, muita gente ali deixando de produzir. Ainda assim, agora está melhor o preço. Então, você alia essa nova possibilidade, porque essas empresas elas ficavam num certo limbo. Porque as empresas menores de baixa tensão, muitas delas tiveram algum contato com a parte de geração distribuída, seja investindo num sistema fotovoltaico, ou até mesmo nesse modelo de aluguel, né, que o pessoal tem feito como se fosse energia por assinatura. E os grandes consumidores já estavam no Mercado Livre. Então, essa empresa que a gente tem trabalhado nesse processo de abertura, que é a empresa ali que tem demanda contratada, mas ficava abaixo de 500, ela não tinha muito o que fazer. O que ela podia fazer são projetos grandes de eficiência energética, que demandavam um investimento alto, um payback longo, e muitas vezes se impedia, né? Ainda mais, né, no momento de recuperação econômica, não tinha esse capital disponível para esse tipo de investimento. De repente surge essa possibilidade, nessa janela aberta agora de migração, que o cliente não tem que fazer investimento, que o cliente tem uma economia na veia significativa. Então, assim, a aderência tem sido muito grande. Então, a gente está vendo um movimento muito interessante e as empresas realmente, assim, né, a gente tem falado de uma forma muito consultiva que a hora é agora. Tem aquela expressão, né, mineiramente falando, né, quem chega primeiro bebe água limpa, já não é nem chegar primeiro, porque já tem uma leva bem grande que já tomou esse movimento, mas quanto antes as empresas, né, tomarem essa decisão, vai ser importante e estratégico para elas. Quando a gente está falando, e eu gostei muito dessa expressão mineira que você trouxe aí, quem chega primeiro bebe água limpa, vamos colocar em perspectiva isso. Hoje em dia, quantas empresas, você tem esse número de quantas empresas mais ou menos já estão no Mercado Livre e quantas têm potencial para ingressar nos próximos anos, até 26, por exemplo? Sim, a Câmara de Comercialização, ela fez um estudo, né, agora recente, a previsão dela é que tem um potencial de 72 mil novas unidades que podem migrar para o Mercado Livre. Ela fez um cálculo, né, de quem é grupo A, quem já tem esse envolvimento com energia, geralmente solar, né, mas com GD, e quem não tem, então ela estimou esse número de 72 mil novas unidades. Então a gente está falando hoje que 36% da energia consumida do Brasil está no Mercado Livre. Esse potencial passaria para 46%, é bastante significativo. Então, essa é a primeira etapa, né? Evidentemente, quando é uma pirâmide, né? Que a gente tem mais consumidores essenciais, depois mais baixa tensão, então você vai subindo. Mas é um pulo bastante interessante. A gente tem visto, né, que até mesmo dentro de empresas que já estavam no Mercado Livre, você tem grupos econômicos, né? Que às vezes unidades menores não fazem muito sentido no modelo atacadista, que também tem completado esse modelo
né, no varejista, nessas migrações. Então, realmente tem um volume muito grande de empresas, sabe? Um potencial bem interessante. E uma coisa que eu tenho reparado, e ainda mais na prática, é que a aderência é muito grande. Como eu disse, existia essa demanda um pouco represada de alguma solução para esses clientes. Então, quando chega num processo ali de contratação, né, então está ali ouvindo uma proposta, ouvindo outra, a conversão tem sido muito grande. O cliente tem tomado essa decisão, então ele entendeu, né, essa abertura, cada vez mais está esclarecendo, porque quando a gente começou a conversar disso, porque evidentemente com a abertura em 24, lá em 22 a gente já veio conversando, a gente já fechou os clientes, mas era no início algo muito novidade. Agora, né, a gente tem visto mais matéria, a porta já está aberta, na verdade, mas você vai chegando mais perto, né, você vai ver a porta abrindo, você tem visto o pessoal entrando nessa porta. Então, apesar do jogo começar de fato em janeiro de 24, né, são milhares de empresas que já se prepararam, já assinaram o contrato para ter o melhor benefício possível. Então, isso também vai se alastrando, né? O consumidor ali, ele vai vendo que o concorrente dele já assinou, que o outro também já está preparado. Então, a gente tem visto que esse movimento tem sido bastante positivo. Já não está mais naquela fase de querer descobrir demais, ele já está entendendo, o mercado já está meio que absorvendo as dúvidas, então a gente tem visto uma conversão muito interessante, né? Então, realmente, um conselho, né, de fato, para as empresas não protelarem, não postergarem essa decisão, que a hora está bem interessante. Para deixar bem claro, então, você empresário que está ouvindo a gente, você técnico da área de energia elétrica das empresas que está ouvindo a gente, se a sua empresa pode migrar a partir de 24, você não precisa esperar até 24 para chegar na Prime Energy, por exemplo, para negociar essa energia, essa compra de energia e esse processo de migração a partir de 24, correto? Perfeito, é isso mesmo. E dentro aqui da Prime, né, a gente tem produtos diferentes para adequar ao perfil desse cliente. A gente tem praticamente 2 modelos. Um deles você fixa o percentual de economia. Então a gente fala assim, você vai ter, sei lá, 20% de economia garantida, 25%, enfim, chega nesse percentual. Então, independente de como flutuar a sua distribuidora local, o preço dela, ao longo dos próximos anos, você vai ter a certeza que você vai estar sempre X% abaixo do que você pagaria se não tivesse no Mercado Livre. Um segundo modelo é um modelo que você tem variações, você fixa o seu preço de energia. E aí a sua percepção de economia pode ser maior ou menor de acordo com como a distribuidora vai flutuar. Aí muitas vezes o cliente, ele pergunta assim para mim, qual que é o melhor modelo? A resposta parece meio óbvia, mas assim, depende. É a mesma coisa que eu te perguntar, sabe, Gustavo? Ó, você tem X mil reais para investir. O que é melhor, colocar um CDB na renda fixa ou comprar ações? Depende do seu perfil. Então, se você for um pouco mais conservador, você querer aquela economia certeira, como se fosse uma renda fixa, pega o modelo de desconto garantido, que é o Prime Flex que a gente tem. Então, ali você sabe que, independente de qualquer coisa econômica, política, você sempre vai dar X% de economia comparado com o mercado cativo. Agora, se você for um pouco mais, né, propenso aí a variações, evidentemente que nesse caso você pode ganhar um pouquinho mais do que aquele fixo. Mas dependendo do cenário, também pode ser um pouco abaixo. Então, vai muito da sua escolha. Esse outro modelo é o Prime Varejo. A gente fixa a curva de energia, você garante aquele preço de energia. Nesse cenário atual, sinceramente, é muito difícil você ficar abaixo. Em qualquer cenário que a gente prevê, você nunca vai ter, né, prejuízos de forma alguma. A questão é o tamanho do seu ganho. Né? Você pode ter um pouco a mais ou um pouco a menos do que aquele modelo de fixo. Então, assim, a gente conversa bastante, entende o perfil do cliente e leva para o cliente a melhor solução possível. E aí ele pode ficar à vontade aí, dentro do que a gente coloca de prós e contras e tal. Então, realmente é uma conversa muito construtiva, mas o importante é isso, né? Ficar parado que não pode. Então, a hora é agora, o momento está muito propenso a essa tomada de decisão. Então, a gente convoca aí, de fato, né, vamos chamar assim, os empresários, porque tem um dado que é muito interessante, e assim, eu não sei se eu posso abordar aqui, porque a gente está olhando para frente, eu acho que é isso mesmo, né? A gente está aqui, tem que olhar o que pode acontecer, quando você pode migrar. Mas eu queria fazer só um parênteses aqui para a gente olhar para trás um pouco, para olhar o tanto de dinheiro que o Brasil já perdeu com essa burocratização dele. Podemos conversar um pouquinho disso também? Claro. Vamos lá. Porque é interessante, porque o mercado livre de energia ele foi criado numa lei lá em 1995. E aí, nessa lei, estabeleceu algumas etapas.
E a etapa final, para poder ter a abertura completa de mercado, seria em 2003. Isso quer dizer que em 2003, em tese, a partir da lei de 95, pessoal de baixa tensão, ou seja, eu aqui na minha casa, por exemplo, já poderia estar acessando o mercado livre de energia. É isso? Já poderia estar acessando. Se tivesse, né, o Brasil ter regulamentado, né, esse tema, já poderia. Ou seja, a gente está com 20 anos de atraso, né? 20 anos de atraso. E aí, a Agência Internacional de Energia traz um dado que poderia ter uma economia agregada, né, nesse cenário de 36 bilhões por ano no Brasil. 36 bilhões a cada ano. Então, assim, realmente não dá para fazer, né? A gente tem que pensar para frente, mas a gente vê o quanto que está atrasado. E o outro dado também que mostra, né, como o Brasil poderia ter uma situação melhor é que existe um ranking, né, de liberdade energética que é feito aí. São analisados 56 países no mundo. O Brasil hoje é o 47º. Uau! E era pior, porque na anterior o Brasil era o 55º, ele era o penúltimo ali, né? Então ele deu uma avançada. Deu uma melhoradinha aí. Deu uma melhoradinha, porque dentro desse cenário dos clientes acima de 500 teve algumas adaptações ali, que, né, flexibilizaram um pouco mais o tipo de energia, mas ainda assim é meio que absurdo, né? Quando você olha assim, o potencial energético do Brasil, o quanto que tem desenvolvido aí as fontes, né, limpas, mas a regra ainda é muito atrasada. Mas pelo menos agora a gente tem esse cenário, 2024 já está tudo regulado, já vai acontecer agora, o 26 e 28 são ótimas perspectivas, então pelo menos a gente tem esse cenário mais positivo. Mas desse ranking de 56 países, né, que o Brasil tem 47, os 35 primeiros, todos os clientes são livres. Então, às vezes também é isso, né? Às vezes quando a gente conversa com algum cliente, com uma desconfiança, quer dizer, a gente não está inventando a roda, né? A gente tem 35 países, assim, isso numa análise de 56, claro, tem outras realidades também. Então, esses países todos têm essa abertura completa, que é algo que a gente está prevendo aí a partir de 2028. Então, já aconteceu. Então, a gente só meio que assim, né, ver lá como foi lá fora e tal, e saber que isso é normal, e a gente também vê isso em outras coisas, né? A gente vê telefonia, a gente vê internet, essa liberdade aí, né, tem um potencial de reduzir aí os custos das pessoas e trazer uma competitividade maior, melhorar a qualidade, porque muita gente reclama também disso, né? Então, acho que é importante. Acho que o que você coloca aí, que é uma parte das mais interessantes, é ver como esse modelo já foi testado internacionalmente e funciona muito bem internacionalmente. Quando a gente pensa aí nessa agenda futura, 26 e 28, e pensando que essa lei já poderia ter sido regulamentada a partir de 95, o cenário é bom, é positivo e é promissor de que essas coisas de fato aconteçam e de que o processo siga em frente, ou ainda é uma coisa para se ver? Olha, Gustavo, tem outra frase, né, que eu gosto de falar, é o seguinte: no Brasil, até o passado é incerto. Então, imagina o futuro, né? A gente tem que. Esse de 24 é algo totalmente concreto, o de 26 e 28 é uma previsão. Eu acho que carece ainda, né, sabendo de todas as incertezas do Brasil, de confirmações. Mas, assim, a gente tem ouvido, né, a questão política também, né, como teve uma troca de governo recente, tiveram algumas interrogações, mas as sinalizações estão de continuidade, né? Eu ouvi uma entrevista recente do ministro de Minas e Energia, ele foi nesse sentido de continuidade, mas é algo que a gente tem que observar se realmente vai concretizar, mas aparentemente não teve um movimento de freio nesse cenário ainda não, o cenário é de continuidade do processo, mas nesse momento o que a gente pode garantir, né, são as empresas aí de média e alta tensão, isso aí de fato já é uma realidade, tanto que tem assim, centenas de clientes nossos que vão migrar já em janeiro agora de 2024, que a gente foi fazendo, né, todo o processo desde o ano passado, né, quando a gente estruturou os nossos produtos, as nossas equipes aí para as consultas, né, com esses clientes. Então a gente já tem uma fila aí de centenas de clientes que já em janeiro eles já vão migrar. Isso a gente já pode garantir. As próximas etapas 26 e 28, a tendência é que se concretize, mas é sempre bom país que a gente está aqui, a gente é acompanhando os movimentos. Vamos pisando de mansinho. Então, para você que quer melhorar a competitividade sua internacionalmente e com certeza localmente, é bom já ir falar com o Luiz aí e contratar energia com o pessoal da Prime. Não, a gente está aqui totalmente pronto, né, para conversar, né, tirar as dúvidas, porque eu acredito que é isso, né? Isso aqui é mais do que um processo de venda, de fechar um contrato, isso é consequência, é realmente entender, porque à medida que o empresário, né, ele esclarece as dúvidas,
tem porquê, né, ele não querer. É uma economia direta, não altera em nada ali a produção dele, ele continua, né, fazendo o que ele faz hoje, só que ele vai pagar mais barato por isso. E aí, fora que agrega essas outras coisas, você vai comprar uma energia de fonte limpa, isso você pode usar aí até como marketing, vamos dizer também. Fora que o mercado muitas vezes exige, né, esse compromisso. Então, a gente agrega ali nesse produto, por exemplo, a IREC também, com certificado internacional. Então, a gente consegue entregar muito mais do que economia, né? Então, é claro que todo mundo está olhando o bolso, o empresário, ainda mais nesse momento, é muito importante isso. Mas a gente também tem outras coisas também que a gente pode agregar para ele ali. Então, assim, só tem pontos positivos. Ele não tem entre aspas, tá? O risco que algumas empresas falavam, Mercado Livre, e tal, por exemplo, questão de encargo. A gente tem produtos que, né, tiram tudo isso, que a gente absorve todas essas questões. Então é isso, é a gente conversar, entender o perfil do cliente e levar-lhe a melhor solução. Mas uma coisa eu garanto, assim, o cliente vai pagar mais barato, vai usar uma energia limpa e vai, em breve, aí, em poucos meses, poder usufruir os benefícios do Mercado Livre, que os grandes consumidores já estão usufruindo há alguns anos, e agora essa oportunidade dele também entrar nesse grupo que só tem benefícios. Para esclarecer a última coisa, para a gente ir para o encerramento, beleza, 24 abre para um número maior. Vamos deixar bem claro, para quem está abrindo, quem são as pessoas que podem ingressar agora em 24? Quem são as empresas que podem ingressar agora em 24? São as empresas que estão no grupo A, tá? Então, o empresário, geralmente, ele sabe isso, né? Mas, assim, para detalhar, são algumas coisas que ele pode olhar na fatura dele. Existe lá demanda. Se tiver demanda escrito, você é uma empresa do grupo A. Você tem um transformador ali, interno ali, você é do grupo A. Então, geralmente, o empresário, ele sabe, né? Ele olha a conta dele, mas, assim, para esclarecer algumas questões é essa. Então, são as empresas do grupo A, né, que estão em média e alta tensão, e que tem demanda contratada, então são essas empresas que estão lá. Tem algumas exceções, tá, Gustavo? Aqui tratou realmente como exceções, que, por exemplo, tem algumas empresas que são B optante, estão no grupo B, porque existe uma faixa que você pode escolher. Ele tem toda uma estrutura de grupo A, mas naquele momento ele optou por ser medido em baixa tensão. Então, essa empresa, ela vai ter que fazer um processozinho que a gente conduz, que ela pode migrar de novo para o grupo A, tem simples. Existem algumas empresas no grupo B que têm um consumo muito grande. Essas empresas também podem fazer o processo de migrar para o grupo A e, consequentemente, para o livre. E aí já demanda mais uma questão técnica, que ela tem que, né, que a gente tem que avaliar. Então, se você for um grupo B, por exemplo, uma empresa grupo B com alto consumo, estou falando coisa aí de 30 mil, 40 mil kWh, é raro, né, achar esse perfil, mas se você for, pode nos contactar também. Outra coisa importantíssima que eu queria falar aqui, Gustavo, que aí esse caso já é um caso muito mais frequente. Se você, empresário, investiu num sistema fotovoltaico, essa solução do Mercado Livre não é concorrente, ela pode ser complementar. Porque muitas vezes a gente conversa com o empresário e fala assim, não, já gastei aqui, fiz o investimento, hoje eu gero X% da minha energia, traz para mim, vamos conversar, porque muitas vezes é vantajoso ele conciliar as duas coisas, ele consegue migrar como um autoprodutor. Já envolve uma questão técnica, mas o Grupo Prime tem aqui todo um arcabouço técnico, né? Que a gente consegue absorver também todas essas demandas, né? Para a gente fazer um estudo. E aí a gente avalia caso a caso, porque é muito comum isso, né? Que a pessoa aproveitou a janela de GT, está ali com o sistema fotovoltaico e acha que o Mercado Livre não serve para ele. Então, se você for o Grupo A e tem um sistema fotovoltaico, pode nos contactar que a gente tem aqui um estudo, a gente mostra que em muitos casos, na maioria deles, inclusive, é viável, vale bastante a pena ele migrar como autoprodutor, tendo os dois benefícios, do Mercado Livre e da geração que ele tem ali na fábrica dele, no negócio dele. É isso. Se tiver mais alguma dúvida, é só entrar em contato com a Prime Energy pelo site deles, ou pelo LinkedIn, ou pelas redes sociais, que vocês vão ser sempre super bem atendidos. Luiz, muito obrigado pelas informações. Gustavo, eu que agradeço a oportunidade, sempre vou bater um papo contigo e sempre que você precisar pode me convocar aqui que estou à disposição. E por fim é isso, gente. Você que é um consumidor aí que tem esse perfil que a gente conversou, pode mandar mensagem, pode me abordar diretamente no LinkedIn, vamos conversar, porque de fato é uma oportunidade, né? Eu como comercial, eu preciso acreditar muito naquilo que eu faço, sabe? Então, assim, eu vibro muito com essa questão do Mercado Livre, porque é muito bom quando você traz soluções
efetivas, né? Porque muitas vezes o empresário ele é abordado o dia inteiro, muita gente querendo oferecer coisas lá. O Mercado Livre é algo muito efetivo, é algo muito simples e que traz um resultado muito concreto. Então, assim, uma satisfação aqui para mim e para o meu time, a gente poder levar essa solução. Então, a gente está pronto aqui para conversar, mostrar, tirar as dúvidas e ficar feliz meses depois, quando a gente vê lá no time de relacionamento os resultados que os nossos clientes aí vão obter. Um abraço, até uma próxima. Até mais. Primecast está disponível nas principais plataformas de podcast. Para mais informações sobre o mercado de energia, acesse primeenergy.com.br.